Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde e quando você estiver nos assistindo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Entrevista, o programa que traz para você os protagonistas do mundo tributário, ou seja, os atores que movimentam esse campo. A tributação é feita de normas, mas também e principalmente de pessoas, e entender quem são essas pessoas e como elas influenciam o campo tributário é essencial para compreender o próprio funcionamento do campo. E é com essa premissa que a Escola Superior de Tributação de Brasília criou o ESTB Entrevista, um espaço de diálogo com os principais nomes da área, onde exploramos suas trajetórias, ideias e contribuições para o futuro da tributação. O tema de hoje é acordos internacionais e a tributação dos lucros das empresas. Vamos tratar da evolução e da aplicação prática de conceitos centrais nos acordos contra a dupla tributação, como estabelecimento permanente, alocação de lucros, as regras ou princípios arm's length e as transformações trazidas pelas diretrizes mais recentes da OCDE. Também abordaremos os desafios da economia digital e o impacto sobre a tributação de rendimentos como dividendos, juros e royalties. Nosso convidado de hoje é o professor Romero Tavares, advogado e sócio-líder da consultoria tributária internacional da PricewaterhouseCoopers do Brasil, a PwC. Ele é doutor em tributação internacional pela Universidade de Viena, mestre em negócios internacionais pela Universidade de Detroit e pós-graduado pela Faculdade de Direito de Harvard e pela Escola Francesa em SEAD. Romero é professor colaborador do IBDT e da USP, foi consultor do Banco Mundial na Áustria e atuou como conselheiro da Câmara de Comércio Exterior CAMEX do Ministério da Economia do Brasil. Professor Romero, muito obrigado por aceitar participar do nosso programa. É um prazer estar com vocês e com toda a audiência aqui e animado com a nossa conversa de hoje. Perfeito, Romero, muito obrigado. Bom, para começar, como é de praxe aqui no nosso STB Entrevista, a gente quer saber um pouco da sua vida pessoal, né? Suas escolhas, como o senhor entrou no campo da tributação, né? Que a gente sempre quer saber como são os primeiros passos nesse campo. Então, a gente gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua trajetória profissional e como o senhor entrou nesse mundo dos acordos contra a dupla tributação. É uma trajetória, eu diria, não muito tradicional, não muito típica, né? Eu sou de Recife, sou recifense, família de longa história de funcionalismo público. E durante a faculdade ainda, eu me apaixonei pelo tema da tributação internacional e o meu sonho naquele momento era ingressar na diplomacia, no Itamaraty, cursar o Instituto Rio Branco. E assim eu fui me preparando durante a faculdade, quando mudou a regra do concurso e passou a ser um curso de pós-graduação. E eu, naquele momento, também apaixonado pelo direito, estudante de direito, falei: puxa, eu vou passar o curso inteiro esperando por esse concurso, eu já vou procurar um outro caminho. E eu acabei numa ansiedade típica da idade, procurando um outro caminho e descobri naquele momento na época, as Big Six, né? Então, uma outra firma estava recrutando em Recife. Eu pesquisei sobre a empresa, descobri que tinha uma área de tributação internacional voltada para consultoria, enfim. E entrei nessa carreira, né? Eventualmente, eu sempre também tive um viés acadêmico muito forte, né? Também corre na família. Então, eventualmente eu procurei um mestrado, consegui uma bolsa e fui para os Estados Unidos, na Universidade Jesuíta, onde eu tinha me formado também na Universidade Católica Jesuíta. E lá eu continuei a minha carreira nesse espaço, também da consultoria internacional, mas sempre me faltava alguma coisa, me faltava uma experiência pública, né? Fui cursando essa minha carreira, concluí o meu mestrado, cheguei a sócio, né? Nessa área específica, entre Estados Unidos e Brasil, nessa primeira parte da minha carreira, mas eventualmente eu decidi que eu precisava fazer algo diferente e contribuir mais. E eu fui fazer o meu doutorado, fiz um sabático, né? Realmente interrompi a minha carreira, saí do mundo corporativo e fui para a Universidade de Viena, onde eu basicamente trabalhei com enfoque no setor público, né, tive a minha experiência com o Banco Mundial, mas além disso, através da própria universidade, muitas assessorias a países em desenvolvimento, na Ásia, no leste europeu. Então, essa experiência para mim foi muito enriquecedora, me fez muito feliz. E, infelizmente, eu não estava numa idade ainda, no momento de vida que me permitia fazer aquilo para sempre, naquele momento, e eu voltei ao mundo corporativo, na Pricewaterhouse, mas sempre entendendo que esse nosso tema é impossível você compreendê-lo se não por
três lados diferentes, né? O lado do contribuinte, o lado dos intermediários, dos advogados, dos consultores, dos contadores e principalmente o lado do Estado, né? Do poder público. Então eu tive a felicidade de transitar nesses três ambientes aí. Que bom, professor, que bom. Eu fico feliz que desde o início eu tenha demonstrado interesse pela tributação internacional, que é a minha área de paixão também, minha área de predileção, né? São poucas pessoas que têm essa visão desde o início, né? Às vezes o pessoal entra na área tributária com uma visão e descobre esse mundo da tributação internacional que é bem diferente. Infelizmente, no Brasil não é um debate ainda muito Exato, vulgarizado, muito popularizado, né? Parece ser um pouco elitizado. sem dúvida. Mas, falando em tributação internacional, né, um dos temas que mais gerou discussão, principalmente para quem se envolveu nesses debates do projeto BEPS, né, foi o conceito de estabelecimento permanente, que normalmente está Sim. no artigo 5º dos acordos, né, por estar no artigo 5º da Convenção Modelo da OCDE. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse tema, né? Como é que o senhor avalia a evolução dessa ideia, desse conceito, né? Do que se diz sobre a expressão estabelecimento permanente, e também queria saber se, na sua visão, existe alguma separação, alguma distância entre aquilo que seria a aplicação prática, né? O uso feito dessa categoria pelos países e aquilo que seria talvez o conceito, a teorização, a idealização desse construto, né? Não, esse é um tema muito caro para mim, foi central na minha linha de pesquisa do meu doutorado e faz parte da minha agenda de pesquisa, eu diria, contínua, né? Para mim é um tema central realmente em tributação internacional e é um tema que, de certa forma, eu tenho sido um crítico quanto a isso. Ele se desvirtuou, eu acredito. Ele, não quero dizer que ele se vulgarizou, mas ele se apequenou, eu diria, por ter se padronizado com autolimitações impostas por interpretação, inclusive interpretação dos próprios comentários da Convenção Modelo OCDE. Então, quando você vai na história, quando você vai nos conceitos, né, em Liga das Nações, né, os acordos no ambiente germânico, ou seja, o significado dos termos utilizados na configuração do estabelecimento permanente, você tem uma consideração econômica muito profunda do que seria uma empreitada, um negócio, do que seria uma atividade capaz de produzir renda, né? Era uma consideração, diria, com bastante cuidado e bastante profundidade. Inclusive com um grau de profundidade que muito frequentemente se confunde com a língua, né? Ou seja, a conceituação germânica de alguns desses termos, ele segue um grau de acuidade, eu diria, né, de precisão muito ímpar. E desde o momento da Liga das Nações, houve ali uma ponte entre esse direito continental europeu e essa tradição germânica com o direito inglês, né, com o common law inglês, com os conceitos de atividade empresarial, atividade comercial, trader business, para usar o termo dos americanos, né, no ambiente livre, eu diria, e para usar um termo brasiliense, do direito achado na rua inglês, você tem ali uma combinação de elementos, uma espécie de colcha de retalhos que gera a linguagem do termo. Então, o termo estabelecimento permanente e os indicadores de sua configuração ou de sua não configuração, eles tomam emprestado conceitos, seja do histórico anglo-saxão, seja do histórico germânico, que não necessariamente se traduzem muito bem e que não são necessariamente autoexplicativos, não são intuitivos, tá? E alguns desses termos encontram definição nos artigos anteriores. Antes de chegar no artigo 5º, quando você passa pelo 4º, você tem as definições. E na definição de enterprise, você tem uma consideração econômica também. Então, o que é que eu entendo, e isso eu defendo com bastante paixão, é que o termo enterprise, ele é subinterpretado, ele é interpretado de uma forma, a meu ver, de fato superficial, e há uma razão para isso, não é falta de complexidade nem imperícia, é a necessidade por administrabilidade, por objetividade. Então, se o termo pudesse levar a sua complexidade, profundidade potencial, você deveria ter um empenho administrativo, do ponto de vista dos estados, muito mais intenso
para entender, interpretar se determinada atividade, se determinada situação fática configura um estabelecimento permanente ou não, e da mesma forma, do ponto de vista dos contribuintes, o grau de controle sobre as atividades empresariais, comerciais, investimentos, desenvolvimento de negócios, deveria ser muito mais intenso. E no momento em que se desenvolveram os comentários e as interpretações tradicionais dos comentários da Convenção Modelo OCDE, era um momento de busca por liberdade comercial, por fomento ao desenvolvimento, por fomento das atividades. Então, se buscou mitigar uma complexidade percebida como talvez excessiva ou desnecessária. Então, nas interpretações, você foi tendo uma objetivação do termo. Então, o termo, em alguns países, inclusive latinos, começou a ser mal interpretado mesmo, começou a haver uma confusão entre enterprise e empresa no sentido pessoa jurídica, muito embora textualmente nas convenções a gente tenha uma diferenciação dos conceitos, mas do ponto de vista realmente prático, administrativo, das empresas, dos fiscos, realmente se começou a ter quase que uma receita, uma fórmula para dizer, olha, apenas nessas situações é que a empresa de um estado vai ser considerada como auferindo lucros em outro estado. São situações parametrizáveis, identificáveis, objetiváveis. E com isso, a meu ver, a possibilidade de alcance do termo perdeu potência. Então, você acabou tendo uma objetivação de um tema que deixou de capturar o grau de intensidade de operações internacionais que a gente observa pós-globalização. Então, do começo do século passado até, eu diria, a década de 80, essa objetivação, essa simplificação, essa administrabilidade fez muito sentido. A partir da década de 80, 90, globalização, digitalização, então, ao invés de. Isso é a linha de defesa, de pesquisa que eu acredito. Ao invés de se jogar o sistema fora e se buscar reconstruir um conceito novo, eu tenho defendido há muitos anos que a gente pode revisitar esse conceito antigo na sua plenitude e tentar encontrar nesse conceito soluções para as mais diversas situações que a gente confronta hoje, com dificuldade de interpretação e buscando outros mecanismos. Ou seja, existem mais hipóteses de produção de renda em países diferentes com uma consideração econômica da atividade empresarial do que com a consideração jurídica aplicada na interpretação desse conceito ao longo do último século. Para mim, tem muito pano para manga aí na discussão desse tema. O senhor levanta uma questão que é central eu uso muito essa expressão, né, no discurso tributário internacional, e que vai de encontro àquilo que é da tradição da origem do direito tributário enquanto uma disciplina autônoma, que também tem origem germânica, né? Foi no formalismo germânico que os primeiros, ainda não se chamavam tributaristas, mas as primeiras pessoas que lidavam ali com o tema da tributação, a partir de uma perspectiva jurídica, tentaram desenvolver uma metodologia. E quando você leva isso para o plano internacional, sem uma fonte única, sem uma autoridade única, emanadora Isso. de normas, né, que poderiam ser, muita gente faz isso, né, seriam também a emanadora dos conceitos, e aí a gente fica à mercê das diferenças culturais, de significado, de experiências locais, né? Isso. Isso é um problema que já ficou muito claro desde a época da Sociedade das Nações, como o senhor bem mencionou. Mas sem entrar muito nesse tema, senão a gente poderia passar o resto do dia discutindo só isso. Exato. E voltando para a questão do estabelecimento permanente, agora sob do ponto de vista de uma de suas facetas principais, que é a atribuição de lucros, né? Isso. Como é que o senhor vê essa questão da atribuição de lucros aos estabelecimentos permanentes a partir da relação entre as metodologias que são mais difundidas atualmente e aquilo que, né, uns vão dizer que é um princípio, outros vão dizer que Um são regras, padrão. né? Padrão, né? Arm's length, né? O Arm's length principle, né? O senhor entende que de fato existe alguma convergência entre os artigos 7 e os artigos 9 da Convenção Modelo ou ainda existe algum tipo de tensão entre eles? Existe um histórico de tensão e uma busca por convergência, né? Ou, a depender do país, uma busca por tensão Busca por também há. tensão. Mas, assim, eu entendo, mais uma vez, é a procura pela administrabilidade.
Então, o tema de definição, configuração de estabelecimento permanente é um passo, né, na determinação da jurisdição tributária, porque o passo seguinte, obviamente, é a determinação da base de cálculo, ou seja, por que esse artigo é tão importante, a meu ver? Por que esse conceito é tão importante? Porque esse é o lugar onde a tributação do país-fonte é ilimitada, entre aspas, tá certo? Ou seja, o poder de tributar é do país-fonte os lucros do estabelecimento permanente. Ponto. Ele escolhe como tributar, que alíquota aplicar, como fazer deduções à base de cálculo, como ter incentivos, enfim, é um poder do país recebedor de investimento. Né? É um país, poder do país recebedor da atividade econômica. Então, por isso é que esse país, a meu ver, tem que ser olhado com cuidado, tá? O seu direito tem que ser protegido, eu diria. E nesse sentido, uma justa, eu tenho que usar o termo aqui não econômico, mas filosófico, uma justa atribuição de lucros entre uma empresa central, entre uma mãe, entre o estabelecimento dono, né, proprietário do estabelecimento permanente no outro país e o estabelecimento permanente, sem uma justa atribuição, o sistema não funciona, o conceito não faz sentido. Ou seja, o artigo 5 ele não existe sem o artigo 7. Então, essa atribuição de lucros aos estabelecimentos permanentes é o que dá efetividade ao direito do país recebedor do investimento de tributar. Se ela for esvaziada, então a configuração do estabelecimento permanente é um exercício sem sentido. Da mesma forma, se ela for excessiva, o investimento ele pode ser um despropósito. Você pode haver dupla tributação, ou pode haver uma não tributação, diria, no lugar conceitualmente correto na perspectiva econômica. Então, a originalmente, você tem que esse poder foi atribuído ao Estado recebedor com tanta flexibilidade que não necessariamente se observava que os mesmos padrões de determinação do que seria uma justa alocação eram praticados, ou seja, não havia uma padronização. Por outro lado, quando as transações ocorrem entre entidades associadas, não o investimento, mas as transações, o artigo 9 protege a alocação de lucro nas transações, né? Então, o lucro em transações realizadas entre entidades relacionadas, ele é objeto do artigo 9, que desde lá do relatório americano de 79, diretrizes OCDE de preço de transferência versando sobre o artigo 9, 95. Então, a gente tem ali, entre 79 nos Estados Unidos e 95, OCDE, bastante trabalho para se desenvolver essa caixa de ferramentas dos preços de transferência do artigo 9º, né? Por outro lado, o conceito, né, o conceito arm's length, ele está por trás também dessa justa atribuição dos lucros aos estabelecimentos permanentes. Então, o conceito, para não entrar na discussão se é princípio ou se é padrão, mas o conceito sempre se aplicou a ambos. Não deveria haver uma atribuição excessiva nem insuficiente. E como determinar? Uma boa maneira de determinar seria comparando com condições independentes, em bases comutativas, etc. Então, a lógica da aplicação do padrão do princípio arm's length é uma lógica quase que irrefutável. É uma lógica que realmente busca uma metodologia, busca um ferramental para se atribuir algo que seria de mercado, que seria justo, né? Que seria praticado entre terceiros com interesses conflitantes, né? Que buscam maximizar cada um o seu resultado. Então, a comparação com terceiros, a aplicação de um arm's length, né? A distância do braço, né? Como a gente chama, você tratar transações entre partes relacionadas como se fossem transações entre partes não relacionadas para chegar numa alocação equitativa de lucros, é um conceito que informa os dois artigos. Só que o ferramental foi desenvolvido inicialmente para o artigo 9. O ferramental não foi desenvolvido diretamente para o artigo 7, ou seja, matriz, entre aspas, e filial não necessariamente estava bebendo da mesma fonte do ferramental das diretrizes OCDE do artigo 9. Em alguns países, sim, em muitos países, não. Eu diria, nos últimos 20 anos,
houve uma grande convergência, inclusive entre 2006, 2008, 2010, novos estudos da OCDE sobre atribuição de lucros para estabelecimentos permanentes deixaram bem evidente que trata-se do mesmo conceito, trata-se da busca pelo mesmo objetivo. E ali se determinou algumas adaptações ao ferramental das diretrizes do artigo 9 para que se aplicassem para o artigo 7. Por exemplo, se a gente está no ambiente do artigo 9º, existe a consideração da separate entity. Então, existe a constatação que eu teria uma separate entity com capital próprio, com um balanço separado, e muito embora todas façam parte do mesmo grupo. Entre uma filial, entre uma matriz e uma filial que não tem a personalidade jurídica, como se atribuir o capital entre ambas? Como se atribuir risco entre ambas? Então, na ausência da forma jurídica, da pessoa jurídica separada, do corporate veil, havia essa dúvida em muitos países. Quanto mais formalistas e civilistas fossem, maior essa dúvida em como se atribuir aí capital entre matriz e filial para que se pudesse então atribuir retornos, etc., riscos. E aí entre 2000 e até 2008, quando saiu o primeiro relatório, e 2010 saiu o segundo, mas na primeira década aí dos anos 2000, você teve de fato um aprofundamento dessas instruções com uma nítida aplicação dos mesmos conceitos das diretrizes do artigo 9, claro, com adaptações para essa não personificação, né, para essa verificação econômica não personificada das atividades empresariais. Então, de fato, é o mesmo. Eu gosto de dizer princípio, porque eu vejo a questão da equidade maior do que a questão da padronização, mas sem dúvida é um princípio que só existe com a padronização, por isso a confusão. É o mesmo, a meu ver, que se aplica para ambos, mas obviamente com algumas adaptações no ferramental para quando você tem pessoas jurídicas distintas ou quando não tem. Então, essa não vou me aprofundar muito na discussão aqui, porque ainda tem mais alguns assuntos para a gente mencionar, mas eu destacaria só na sua fala, essa que foi muito lúcida ao reconhecer uma ausência de razão para se dissociar a atribuição de lucro à determinação, à própria determinação do estabelecimento permanente. Isso me remete a uma discussão que eu tive, aí é onde o senhor se localiza. Houve uma audiência pública que a OCDE organizou em 2017 na Universidade de Berkeley, e eu questiono, não vou mencionar a pessoa para não ser indelicado, mas teve um head of tax de uma multinacional que operava em vários países, né? E aí eles tinham começado as operações no Brasil. E aí ele fez algumas considerações sobre as atividades que ele estava desenvolvendo no Brasil. Eu aproveitei para perguntar para ele se ele entendia que ele teria ou não estabelecimento permanente no Brasil. Aí ele tem, assim, ele se enrolou, mas a resposta dele foi assim, não, ter até tem, mas não há lucro Mas para não ser tem lucro. tributado lá. Não tem lucro. Não, tudo bem, o estabelecimento permanente até tem, mas não tem lucro para ser atribuído. Eu falei, mas qual é o sentido, então, né? Enfim, não Como? vou me, não vou me aprofundar muito nisso, mas é só para as pessoas que estão nos assistindo não acharem que isso aí é só, mas está discutindo teoria. Não é teoria. Não é. De Isso forma acontece no mundo alguma. real, esse debate tem repercussões práticas muito evidentes, né, professor? Mas, Isso. enfim, avançando na nossa conversa, o senhor já em outras oportunidades já mencionou sobre uma certa mudança, né, em direção a uma busca mais substancial, mais econômica para a interpretação desses dispositivos, sobretudo a partir das novas diretrizes da OCDE de 2022. Sim. Então, resgatando essa sua fala, eu queria saber, na sua opinião, quais são os avanços mais relevantes que ocorreram nesse episódio e como eles afetam a prática dos países signatários da Perfeito. Convenção. A metodologia que foi desenvolvida aí ao longo já de, estamos aí, dizer assim, mais de 40, 50 anos, né? Mas esse ferramental das diretrizes de preço de transferência da OCDE e suas origens americanas foi desenvolvida com muito, como é que eu posso dizer, com muito empiricismo, né? Ou seja, com base em muita observação, muita tentativa e erro, tá? Então, não é ciência, não é ciência econômica. É uma interseção absolutamente interdisciplinar entre ciência jurídica e econômica aplicada, negociada, fluida, etc. Mas o fato é que esse ferramental, que é resultado dessa aplicação das duas ciências, tá? Esse ferramental, assim como
que diz respeito ao estabelecimento permanente, configuração, etc., ele foi desenvolvido nesse período inicial aí de sua aplicação, né, década de 80, 90, também visando a administrabilidade, a facilitação. Então, por exemplo, o que seria uma análise econômica do que a gente chama o perfil funcional das entidades associadas, Associated Enterprises, né? Ou seja, dos negócios associados. De certa forma, foi também, assim como o conceito de estabelecimento permanente, foi também se padronizando, se autolimitando. Ou você é um industrializador pleno, ou é um industrializador limitado, ou é um distribuidor de pleno risco, um distribuidor limitado, ou seja, você foi tornando a análise quase que binária em algumas situações, de certa forma, forçando uma conformidade dos fatos ao padrão, ao invés de você buscar uma evolução do padrão. Então, isso aconteceu muito entre a década de 80, 90 e até o começo dos anos 2000. E quando o G20 eh, colocou o seu mandato para a OCDE, lá no início do projeto BEPS, para dizer, gente, precisamos pensar no estágio atual da tributação internacional, né, da economia digital, que seja, mas da tributação internacional e se as nossas ferramentas ainda são aptas a terem eficácia, ou seja, para atribuir a tributação correta, adequada, justa para os países onde operam as multinacionais. Então, precisamos rever tudo. E central nessa discussão, né, do famoso projeto BEPS, né, Base Erosion and Profit Shifting, né, lançou ali no começo de 2012, mais ou menos, com um pedido lá do G20. 2015 teve uma grande conclusão, obviamente, 15 relatórios lá, 14 relatórios publicados, mas enfim. Então, dentro do projeto BEPS, o tema que tinha mais ações era preço de transferência. Ações 8, 9, 10, 13, enfim. Por quê? Porque realmente essa alocação de lucro operacional é onde tem mais valor, tem mais base tributária sendo movida de um país para o outro. E aí, até que ponto esse movimento é adequado, justo, proporcional, até que ponto não é abusivo, lesivo, etc. Então, foi central nesse projeto. E nesse projeto, realmente, a revisitação das diretrizes OCDE fez com que muito mais linguagem fosse acrescentada nessas diretrizes para uma melhor consideração do perfil funcional, que passou a ser até redundante, né? Uma delineação acurada das transações reais acontecendo, accurate delineation of the actual transactions undertaken. Então, é uma redundância proposital. Ou seja, ao invés de se parar na superfície de uma transação, aqui é uma compra e venda, uma distribuição, uma industrialização, é isso, é aquilo. Ah, essa função é a função X. Não. Analise com mais proximidade os fatos, aprofunde a análise factual, analise melhor a atividade das pessoas, dos gestores, analise melhor a tomada de decisão, ou seja, você aumentou o grau de complexidade, um pouco do resgate para mim do que era o conceito lá da origem dos termos, tá? Você aprofundou a complexidade de fato, você diminuiu um pouco a previsibilidade, vamos chamar de segurança jurídica, se for o caso, mas você diminuiu um pouco a certeza, a objetividade, aumentou a complexidade, de certa forma, o caráter subjetivo, não falando subjetivo de uma forma pejorativa, mas a interpretação dos fatos passou a ser muito mais detalhada, mais profunda, como resultado desse projeto BEPS. E com isso, uma maior sofisticação, eu diria, na aplicação das metodologias de alocação de lucros e de preços como resultado dessa análise funcional mais profunda. Então, ainda que haja muito a se aprimorar, eu continuo sendo crítico de alguns dos termos que permanecem lá. Mas, sem dúvida nenhuma, as diretrizes de 2010, por exemplo, em comparação com as diretrizes de 2017, tem uma grande evolução nesse sentido de maior consideração econômica também, maior consideração factual, maior vagar na análise funcional, maior acuidade, eu diria, nessa análise, e que em 2022 foi um passo a mais ainda, porque se entrou no tema de capital e risco, que era também um tema que teria se tornado também uma fórmula, uma coisa simplificada, por objetividade desnecessária, a meu ver. Então, nas diretrizes realmente de 17 e 22, eu vejo uma evolução. Não é uma revolução, não mudou completamente o sistema, ainda há o que evoluir,
Mas, para mim, aumentou a complexidade, aumentou a necessidade por realmente um entendimento dos fatos e uma análise econômica com propriedade, para que a partir daí sim se julgue, se avalie o que seria essa atribuição de lucros justa, né, com equidade arm's length. Professor, o senhor mencionou rapidamente, né, que com o projeto BEPS, o G20 veio e trouxe essa tônica do debate sobre o processo de digitalização da economia, né, e que o tema dos preços de transferência, eles receberam aí 4 ações, né, 8, 9, 10 e 13. Mas o Isso, tema do estabelecimento permanente também invadiu a ação 1, que era a ação dedicada sem justamente dúvida. à economia digital, cujo patrocínio foi capitaneado pela Força Tarefa da Economia Digital, né, a qual eu integrei como delegado brasileiro e membro da mesa diretora. Então, isso é algo que toca uma atividade que eu tive nesses anos 2016 até 2018. E eu queria saber do senhor, né, qual seria a sua opinião sobre essa relação entre o processo de digitalização e a lógica do estabelecimento permanente, e principalmente se ainda faz sentido associar a presença física como um requisito para a tributação no país fonte. É uma excelente pergunta, Márcio. Para mim é uma que ainda nos ambientes institucionais de tributação internacional, a meu ver, não foi nem de perto respondida. Eu vou te dar a minha visão, tá? Observando a conclusão lá de 2015, o que é que aconteceu com a ação 1, que foi, se não me engano, capitaneada pelos Estados Unidos, né? Mas enfim, o que é que aconteceu com o resultado da opção 1? A conclusão de que você não poderia isolar, ring fence, determinados setores da economia para tratá-los como sendo um setor digitalizado e outros não. Não, toda a economia está em processo de digitalização, toda a economia é digital. Logo, as regras que vão ser desenvolvidas, isso no contexto do BEPS 1.0, né, de 2015, as regras que vão ser desenvolvidas nas demais ações deveriam ser as que tratam do tema para todos, né? E, obviamente, se você quiser tratar com tributação de consumo de uma maneira diferente, VAT, o que seja, tal. Então, na ação 1, você tem meio que um nudge para os países buscarem uma nova forma de incidência através de tributação de consumo, talvez um VAT por estabelecimento permanente digital, sei lá, mas renda não. Aguarda a ação 8, 9, 10, aguarda a ação, enfim, aguarda as demais ações. Para mim, isso foi uma focinheira, isso foi uma contenção do tema que não foi resolvido. Assim como a ação 3, também, que tem tudo a ver com Big Techs, economia digital e tal. Então, o que acontece? Não é à toa que houve a força-tarefa do qual o senhor fez parte, né? Não é à toa que a gente teve, de fato, a continuidade do projeto até hoje, aonde as respostas dadas pelo BEPS 1.0 para o tema da digitalização, da tributação de mercados consumidores que geram dados e que esses dados contribuem para a cadeia de valor, para a produção de lucros de multinacionais sem uma atividade física nos países e mercados, né? Colocando o tema específico. Então, isso não está bem resolvido, isso não está equacionado nos relatórios oficiais do BEPS 1.0. É, o que eu penso? Eu penso que, de novo, a solução de se buscar uma tributação bruta, a lógica entrando agora na abordagem unificada, pila 1, pila 2, etc., é uma solução administrável, certo? Ela tem uma menor complexidade, né? Uma administrabilidade inerente. Então, eu buscar uma forma de tributação bruta nas transações, seja retenção na fonte, seja uma presunção de um Digital Services Tax, o que seja, ela tem uma vantagem de complexidade, objetividade, etc. Não tenho dúvida disso. É proporcional? É adequada relativamente à localização, geolocalização da produção dos lucros? Eu não sei. Essa é a pergunta que não foi respondida. A minha intuição, talvez sim, porque não importa o mecanismo. Se o mecanismo é retenção na fonte, se o mecanismo é uma coleta de um RPJ no estabelecimento permanente presumido, como fazem os austríacos, né, no seu sistema digital, ou o que seja, no final das contas, é uma jurisdição tributária para o país mercado, para o país onde estão os consumidores, de onde vêm os dados, etc. E se essa jurisdição ela tem uma proporcionalidade, é de se supor que a cadeia de valor seja maior do que a produção de dados. Então, é de se supor intuitivamente
que não é a maior parte dos lucros que necessariamente flui para esses países. Mas é também de se supor que alguma parte dos lucros deveriam fluir, algum valor é produzido ali, em que pese não haver necessariamente a presença física. Então, esse é o tema que não foi resolvido. E aí, se não é por um Digital Services Tax, então será que vai ser o Amount A? E o Amount A não está encontrando consenso do Pillar One? Então, será que é o quê? É alguma outra forma de fazer o Amount A? É alguma outra forma bruta presumida? Algum outro lucro presumido? Porque se não for, aí volta para o meu para minha ladainha aqui de evoluir estabelecimento permanente, evoluir arm's length, tentar determinar nesse cenário digital o que seria uma atribuição adequada para aquele componente da cadeia de valor que evoluiu. Ele hoje é digital. Aí volto eu para o meu termo do século passado. É menos enterprise porque é digital? Não. É menos business e business profits por ser digital, o elemento da receita ser visível, mas da atividade? Não. O tema é a nossa definição do que seria o estabelecimento permanente, nossa caracterização dele. Ou ela vai ter um grau de complexidade, de subjetividade maior, assim como aconteceu com as regras de preços de transferência. E com isso você vai ter que avaliar, por exemplo, será que o número de usuários, presença de apps instalados em celulares de pessoas consumidoras, o que quer que seja, será que você vai determinar algum proxy de geolocalização para daí mensurar alguma base? Ou será que você vai fazer uma análise, que é o que eu entendo, que é mais complexo, que talvez não seja tão administrável, uma análise de cadeia de valor e entender aquela etapa da cadeia de valor corresponde a que fatia, para entrar na lógica de profit split, corresponde a que fatia dos lucros globais. Mesma lógica da negociação do Amount A, mas é uma lógica talvez usando as ferramentas antigas, ao invés de ser uma lógica utilizando ferramentas novas. Então, respondendo com a resposta longa à sua pergunta, eu entendo que o conceito ainda vale, ele ainda vale, ainda pode valer, ainda pode ser muito útil, e, sinceramente, eu acredito mais na evolução, na viabilidade da evolução desse conceito, por ser baseado em princípios que, para mim, já sofreram digamos, a sabedoria do tempo. A gente conseguir evoluir esses conceitos em cima de uma base já testada, conhecida, a meu ver, é mais seguro, mais administrável do que a gente tentar criar uma ferramenta nova e com administrabilidade não testada. Então, eu entendo que a evolução desses conceitos, em que pese a desvantagem da complexidade, pode ser mais sustentável no longo prazo e, eventualmente, mais seguro para os estados também, do que o que falta consenso, né? Que é uma nova tributação consensuada em bases brutas. Não, exato. Acho que talvez filosoficamente a grande questão por trás disso tudo que o senhor disse é qual é a diferença entre fazer negócios com uma jurisdição ou fazer negócios na jurisdição, né? Exato. E como é que a gente responde essa pergunta, né? Não com a cabeça do século XIX, mas com a cabeça do Isso, século XXI. Enfim, é isso. uma longa discussão, acho que ainda temos muito para aprender com o debate da economia digital. Professor, o senhor mencionou agora há pouco, né, a palavra complexidade, e de fato acho que para boa parte da nossa audiência, acho que muitos entendem do que a gente fala, mas eu tenho um certo receio porque o debate é muito gostoso, a gente vai avançando, como nós lidamos com isso no dia a dia, algumas coisas, alguns termos, algumas expressões são muito familiares, a gente se refere Sim, diretamente aos artigos, né? É o 7, é o 12, o 9. Usamos às vezes termos em inglês, né? A gente faz referência ao claro, projeto BEPS 1.0, 2.0, mas muita gente ainda não é iniciado nesse campo. Muita gente está claro, começando, está engatinhando. Acho que uma boa parte da nossa audiência ainda vai ter que parar para assistir duas, três vezes essa conversa, claro. pesquisar na internet. E eu lhe pergunto, o senhor que já tem bastante experiência, né, nesse campo, para profissionais que estão interessados num tema que precisam aprender sobre isso, né? Contadores, advogados, auditores, porque não podem escapar do fato de que seus clientes estão se internacionalizando. Então, mesmo que não queiram, eles vão ser expostos a essa realidade. Essas pessoas precisam se Perfeito. capacitar, elas precisam entender Sem melhor dúvida. esse universo, né? Que tipo de recomendação o senhor faz para esses profissionais para eles entenderem mais sobre esses temas? Olha, a gente tem uma vantagem hoje em dia que o tema da tributação internacional nunca teve tão em voga, nunca houve tanto investimento nessa área de conhecimento globalmente do que nos últimos 10, 15 anos. Então, existe de fato uma abundância de materiais produzidos, e a minha recomendação seria produzidos principalmente pelos organismos internacionais mesmo. Então, na livraria digital da OCDE,
você encontra muitos estudos, não só os relatórios desse projeto BEPS e outros, mas muitos estudos técnicos de boa qualidade, com boas citações, é um bom ponto de partida. Nas Nações Unidas, muitos dos relatórios, dos manuais, do trabalho lá da comissão de experts, né? Eu esqueci como a gente traduz isso, mas enfim, dos comitês das Nações Unidas também tem bons trabalhos, tem bons relatórios que também são uma boa fonte. A própria União Europeia, por ser uma organização, uma entidade sui generis, né, em sua supranacionalidade, muitos dos temas de tributação internacional que evoluíram, foram debatidos à exaustão no contexto europeu. Então, muitas publicações, muitos arrazoados de normas, etc., publicados pela União Europeia, pela Comissão da União Europeia, são boas fontes. E isso, obviamente, para não falar da academia. Então, a gente tem centros acadêmicos de excelência no tema, em vários países, mas na Europa principalmente. Obviamente eu sou suspeito para falar de Viena, mas Oxford é um outro centro, na Holanda tem alguns, Paris, obviamente você tem alguns centros que produzem muito conhecimento. O IBFD na Holanda tem um acervo, né, uma livraria espetacular, com muita fonte de pesquisa. E nesse mundo, a gente falando de economia digital, nesse nosso mundo digital, existe um volume de conteúdo significativo também online que pode ser acessado. Mas, obviamente, nada substitui, tudo isso são boas ferramentas, né, o autoestudo, mas o aprendizado em conjunto, eu diria, em programas, em sala de aula, para mim é insubstituível, porque é onde todas essas fontes vêm para a mesa com pessoas buscando o mesmo conhecimento que podem conversar e entender melhor os temas. Então, acho que a conjunção de tudo isso é o que é necessário. O interesse, obviamente, no meu caso, o fascínio, a paixão pelo tema, mas e o estudo, né? Realmente a leitura e a atenção. Obrigado, professor. Falando em estudo, né, vale lembrar que o professor Romero Tavares ele ministrará 2 módulos, né, 2 aulas no curso de ADTs, como ficou sendo chamado, Acordos contra a Dupla Tributação, da ESTB, que começa no próximo dia 10 de maio. Né? É uma aula sobre estabelecimento permanente, que foi um dos temas principais aqui, regras de alocação de tributação, são os artigos 6, 7, 8 e 9 da Convenção Modelo, e uma segunda aula sobre rendimento de participação, dividendos, juros e royalties, né, que são os artigos 10, 11, 12 e 13, e tributação do capital, que é o artigo 22 da Convenção Modelo. Esse curso é uma excelente oportunidade para você que quer se atualizar, que está começando nesse tema, quer estar na linha de frente desse debate e precisa entender muito do assunto. Professor Romero Tavares, muitíssimo obrigado por compartilhar sua experiência aqui conosco, tá? Tenho certeza que essa conversa ajudou muito a nossa audiência a compreender um pouco mais as transformações aqui, não só as que ocorreram, mas que ainda estão em curso aí no campo tributário internacional. Facilmente poderíamos passar horas aqui discutindo sobre esses temas, mas infelizmente o tempo é curto, né? Nossas agendas são um pouco apertadas, mas agradeço muito sua participação e conto muito com sua presença no próximo curso da STB. É um prazer imenso, adorei a nossa conversa aqui. Realmente estou feliz, animado aí com a formação dessa turma do curso de ADTs e com os próximos que certamente a gente vai ministrar juntos. Perfeito, professor, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva no canal da STB e ative as notificações para acompanhar os próximos episódios do STB Entrevista. E claro, não perca a chance de estudar conosco no curso ADTs, Acordos contra a Dupla Tributação, né, com participação do professor, e nesses 2 módulos que eu mencionei. E até o próximo ESTB Entrevista daqui a 2 semanas. Até a próxima.